Olá, meu nome é Laura Marto e você está no Fosverso, o podcast. Você pode ver os episódios no YouTube ou ouvir no Spotify. Nessa primeira temporada, eu tô falando sobre maternidade atípica. Eu sou mãe de 2 crianças com deficiência, uma menininha de 8 anos e um menininho de 2 anos, e é por isso que eu tenho o que falar, certo? Se você puder, já se inscreva no canal, deixa um like aí, que isso ajuda outras pessoas a chegarem nesse vídeo também, ok? Hoje o tema é Síndrome de West. Bora lá? Hoje, no segundo episódio, nós vamos falar sobre Síndrome de West ou espasmos infantis. Você pode encontrar esses 2 nomes por aí, tá? É a mesma coisa. Eu não sou especialista médica, tá? Eu sou a mãe de um menininho que foi diagnosticado com isso, mas eu tenho muitas informações aqui para passar para vocês, algumas básicas, outras não tão básicas. E assim como nós somos muito ajudados por famílias, né, e mães de crianças com West e mielomeningocele, fazer esses episódios para mim também é uma forma de ajudar. A gente sabe também que a gente não pode ficar esperando muito do Google e eu acho que nós que vivemos isso podemos compartilhar coisas muito relevantes com outras famílias, né? Que às vezes a gente não ouve aí de um médico que, né, por melhor que seja, por mais que seja especialista, às vezes o dia a dia aí é um pouco diferente. Para começar, eu vou falar mais ou menos o que eu falei no episódio 1 aqui, né, no da mielomeningocele. Se você chegou aqui nesse vídeo porque acabou de descobrir que o seu filho ou filha, neto, neta, sobrinho ou sobrinha tem síndrome de West, eu quero que você sinta meu abraço, porque eu sei o quão doloroso e difícil é receber esse diagnóstico, principalmente depois que a gente ouve algumas coisas por aí, né? Eu falo que eu senti como se fosse uma facada, assim, um tiro nas costas, né? Porque é inesperado e é pesado pra caramba, né? Então, a gente fica nesse momento de desespero, às vezes interno, não tanto externo, né? E eu quero que vocês aí, que estão com esse peso, né, nesse momento, lembrem que diagnóstico e prognóstico não definem a vida de ninguém, tá? As crianças surpreendem, as coisas muito provavelmente serão muito melhores do que o que vocês escutam e veem por aí, tá bom? Eu tenho 2 casos aqui em que isso aconteceu e eu conheço diversas famílias, dezenas de famílias que podem dizer o mesmo. A gente sabe que é difícil, mas é um dia de cada vez, um passo de cada vez. Respira e segue, tá bom? O que é a Síndrome de West? Bora lá pra minha colinha aqui. Bom, como eu disse, ela também é chamada de espasmos infantis e é uma doença epiléptica rara, de difícil controle, de lactentes. Meu Deus, o que é isso? É o seguinte, a síndrome ela faz com que a criança tenha crises epilépticas com frequência, convulsões constantes, e ela se manifesta nos 2 primeiros anos de vida. Ela não aparece para muitas pessoas, né? Ela é rara, ou seja, poucas crianças têm, mas ainda assim é um número significativo. O mais comum é que ela apareça entre os 4 e 7 meses. A crise epiléptica, falando aqui de leigo para leigo, é um curto-circuito no cérebro, como se fosse isso, tá? O nosso cérebro, ele trabalha na base de impulsos elétricos. E na epilepsia, esses impulsos elétricos, eles ficam piradões, eles entram em curto, às vezes. Na West, tá? Esses curtos acontecem com muita frequência. E uma coisa que me deixou muito surpresa quando a gente descobriu isso e quando os médicos falaram com a gente é que a síndrome de West só tem esse nome até os 2 anos de idade. Depois dos 2 anos de idade, ela já não existe. Ou ela migra para outra epilepsia, e aí tem outro nome, ou nome nenhum, desconhecido, ou ela, com o tratamento, vai sumindo e aí acaba não tendo mais esse nome. Então, assim, se até os 2 anos a síndrome de West não surgiu, ela não surgirá mais. E o grande problema da síndrome de West, que diferencia ela das outras crises epilépticas ou de outras síndromes, é que a cada crise que a criança tem, o cérebro desliga um pedacinho. É como se elas machucassem o cérebro. Nas epilepsias mais comuns, né, naquelas que a gente ouve falar mais, as crises, claro que atrapalham a vida da pessoa se elas não forem tratadas e controladas,
mas elas não machucam o cérebro. Então, a parte cognitiva da pessoa, ela fica intacta. No caso da West, perde-se funções, tá? Um adendo, a síndrome de West, ela pode aparecer em qualquer criança, tá? O que eu quero dizer com isso? Há casos em que a criança já tem alguma síndrome, já tem alguma deficiência, e a síndrome de West aparece também. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm síndrome de Down e síndrome de West, que têm paralisia cerebral e síndrome de West. Infelizmente, a complexidade nesses casos, né, a dificuldade de descoberta é maior ainda. Mas eu queria só avisar que isso é possível, tá? Infelizmente. Mas vamos lá. Como se descobre a síndrome de West? Tentando ser o mais clara possível aqui, você começa a descobrir vendo o seu filho ou filha fazer movimentos esquisitos, que sejam repetitivos, e também percebendo que ou ele não está se desenvolvendo tão bem para a idade, ou que ele parou de fazer algumas coisas que ele fazia antes. As crises convulsivas da West, elas são bem diferentes do que a gente está acostumado a ver e ouvir por aí. A gente está acostumado a ouvir falar daquelas crises convulsivas que são difíceis de assistir, né? Que a criança fica rígida, pessoa, né? Não só criança, mas ela que baba, treme e pode se machucar, né? No caso da West, as crises, elas são muito menos assustadoras visualmente. Como o próprio nome diz, elas são como espasmos infantis. Então, a gente muitas vezes confunde com espasmos de Moro, algumas reações de dor, de cólica, que bebê naturalmente já tem. Tem diversos casos de dificuldade no diagnóstico e descoberta, né, da síndrome de West, justamente porque os pais e profissionais da saúde podem confundir com movimentos de criança e deixam passar batido. Se você está assistindo no YouTube, você vai ver aqui do lado, agora a imagem da crise epiléptica do nosso filho, tá? Ele faz movimentos de jogar a cabeça para frente e levantar os bracinhos. E você vai ver que é repetidas vezes, os olhinhos marejando, tá? Eles chamam isso de espasmo saudatório. Nem todos os espasmos são iguais, tá bom? Tem crianças que fazem movimentos bem diferentes desse ou similares. Esse daí, que o nosso filho fez, ele é um dos mais tradicionais para a descoberta do West. Mas tem criança que faz movimentos até mais leves. No caso do nosso filho, a gente assustou nesse vídeo porque ele começou a fazer esse movimento de uma hora para outra muitas vezes. Mais de 10 vezes por dia. Uma frequência muito alta. Antes ele estava fazendo isso 1, 2 vezes por semana e a gente achava que era alguma sensação de dor, que ele não sabia como, né, lidar com aquilo. Tem até história, né, de meninos que batem a cabeça na parede, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem meninos que batem a cabeça na parede quando sentem dor e a gente achou que podia estar se tornando algo parecido. Mas além, né, dele fazer esse movimento, ele estava começando a querer engatinhar e não estava indo para frente. E nessa semana em que ele começou a fazer mais vezes, ele também parou de sorrir. Ele estava se tornando um menininho muito risonho, estava muito fácil tirar um sorriso dele, e de repente estava ficando muito difícil fazer ele rir. Então a gente falou, ou ele tá começando a ficar doentinho, ou tem alguma coisa muito esquisita acontecendo. Então a gente gravou esse movimento pro médico, e isso é uma coisa importantíssima de se fazer, tá? Hoje a gente tem acesso a celular e gravação em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, use essa ferramenta, tá? Se o seu filho tá fazendo algum movimento estranho, grave, tá? Grave e mostre pro médico. Então, a gente fez isso, mandou pro pediatra, e aí o pediatra mandou a gente ir direto pro hospital. Aí a gente viu que a coisa era um pouco mais séria do que a gente pensava. Chegando lá no hospital, a primeira coisa que eles fizeram foi um eletroencefalograma. E é isso que eles provavelmente vão pedir para você, o que devem pedir para você, tá bom? É por meio do eletroencefalograma que a gente consegue ver direitinho o que está acontecendo no cérebro, tá? Depois disso, também uma ressonância magnética, para ver se não tem nenhum tumor, nenhuma malformação cerebral também. Com o eletroencefalograma, o médico consegue ver as ondas elétricas do cérebro e ver se elas estão
normais ou se estão alteradas. As ondas do eletroencefalograma da síndrome de West são muito, mas muito bagunçadas. E elas acontecem no cérebro inteiro. Na sua maioria, elas também têm um padrão, tá, de bagunça, digamos assim, chamado ipsarritmia. Eu digo em sua maioria porque hoje em dia os maiores especialistas já falam que é possível ter síndrome de West e não aparecer essa ipsarritmia no exame, parecer ondas similares à ipsarritmia. Para bater o martelo no diagnóstico de síndrome de West, é preciso ter uma tríade. Então, são 3 coisas: crise de espasmos, eletroencefalograma alterado com traçado de ipsarritmia ou similar e atraso no desenvolvimento. Vamos lá. Crise de espasmos, eletroencefalograma alterado com traçado de ipsarritmia ou similar e atraso no desenvolvimento. Tendo essas 3 coisas, é síndrome de West. Quanto antes diagnosticar, melhor, porque o foco do tratamento é parar com as crises. Cada crise que acontece é uma função do cérebro a menos, então a gente tem que parar as crises, ok? Bom, a partir daí, no nosso caso, né, depois desses exames todos, o médico passou o tratamento. Então, como se trata a West? Atenção, para tentar parar a West, não adianta usar antiepilépticos comuns. Se o seu médico não passou pelo menos um desses tratamentos que eu vou falar agora, eu sugiro vocês conversarem com ele para rever isso aí ou procurar uma segunda opinião. Infelizmente, tem muito médico por aí que não se atualiza ou que simplesmente não sabe, porque como é uma síndrome rara, às vezes não tem como ele saber direitinho, mas tem como procurar, certo? Então, se for o caminho vocês darem essa indicação para o médico, ótimo. Se não, sugiro que procurem uma segunda opinião. E eu tô falando isso porque eu sei de casos de crianças que ficam tomando, 5, 6 remédios fortíssimos e aquilo não vai parar as crises da West, entende? E aí a criança fica sofrendo, os pais ficam sofrendo e o tratamento não vai para frente. As únicas formas de tentar parar a West: corticoide em altíssima dose ou ACTH e vigabatrina. O corticoide é a prednisolona oral, aquele xarope Predsim, só que ele vai ser feito em altas doses em casa. Altas doses que eu digo é a dose adulta para um neném. E tem o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Ele é injetável, tem que fazer no hospital. E o ideal é que esse tratamento, ou o corticoide, ou o ACTH, sejam feitos junto com essa medicação chamada vigabatrina, ou Sabril. Ele é um antiepiléptico fortíssimo e, infelizmente, ele é escasso. Ele é difícil de achar. Vou repetir. Predsim dose adulta ou ACTH, feita no hospital, e Sabril. O ACTH, você demora um pouco para começar o tratamento porque ele é trazido de fora, você tem que importar essa medicação, tá? Por isso que, em muitos casos, os médicos preferem começar a tentativa com o corticoide, que é fácil de encontrar, né? O Predsim. Depois que as crises param, que o eletroencefalograma melhora um pouco, aí sim os médicos passam antiepilépticos um pouco mais comuns, tá bom? Para manter. O nosso filho, por exemplo, agora ele tá tomando Depakote, que é uma medicação não comum para bebês, mas comum para epilepsia, tá? E às vezes pode ser que use em conjunto com outras medicações. Mas para tratar a West em si, elas não adiantam, tá? Um Depakote, por exemplo, não daria conta de tratar a West. Se eu me lembro bem, o nosso filho parou de ter crise uns 5 dias depois do início do tratamento. Isso foi considerado bem rápido, tá? Tem crianças que levam um pouco mais de tempo para parar as crises, né? Demora um pouco mais. Tem crianças também que às vezes não respondem ao Predsim, por exemplo, e aí tem que também tentar o tratamento com a ACTH. E vice-versa. Tem uns que começam com a ACTH, não dá tão certo, vai pro Predsim. Cada caso é um caso. Tem criança que precisa fazer mais ciclos, tem criança que já no primeiro já se livra das crises. É mais um daqueles casos em que não tem regra. E é o que dificulta muito a nossa vida muitas vezes, não é verdade? Para quem não conhece, esse tratamento com corticoide ou ACTH, né, em altas doses,
ele tem várias reações adversas. São reações que podem deixar a pessoa bem mal. Então, ela fica imunodeficiente, dá problemas de pressão, mexe com sódio, potássio, deixa a pessoa super inchada, tá? Eles viram uma bolinha. Isso chama cushingoide. Então, nesse período do tratamento, é muito importante o acompanhamento muito de perto com os médicos, tá bom? Principalmente com o pediatra, neurologista, quem puder também com o nefrologista, tá? Por causa dessas partes de pressão e sódio, potássio, etc. E também, muito importante, proteger a criança de qualquer doença, tá? Então, vai ter que fazer um isolamento social, como se fosse lá na pandemia, usar máscara, lavar muito bem a mão, brinquedos, água sempre filtrada ou fervida, alimentos muito bem cozidos, porque é isso, o corpinho dela não vai conseguir reagir se ela tiver alguma doença, ela fica imunodeficiente, certo? Tudo, qualquer coisinha pode ficar mais séria se a gente não protege. Informação importantíssima, pode parecer óbvio para alguns, mas melhor falar o óbvio. Nunca pare de dar o corticoide ou o Sabril de repente para a criança, tá bom? Isso é muito sério. Essas medicações, elas têm que ser desmamadas, porque se você para de dar de repente, as consequências podem ser até piores do que o próprio medicamento tá fazendo. As doses têm que diminuir de pouco a pouco. No nosso caso, a médica fazia lá os cálculos e a gente ia desmamando. Se eu não me engano, a gente ficou uns 3 meses tirando a medicação. Então, assim, é longo, porque tem que ser feito com muito, muito cuidado. Ok, já falei sobre o que é a síndrome, como descobre, como trata. Quais as causas? É possível prevenir? Infelizmente, mais uma vez, não se sabe ao certo quais as razões do surgimento da síndrome de West. Se eu estiver errada, comenta aqui, por favor. Mas tem casos em que é uma mutação genética, tem casos em que é uma alteração cerebral, né? Seja um tumor ou uma malformação. E aí pode entrar também no tratamento depois, uma cirurgia talvez. E tem casos em que a causa é completamente desconhecida. E cada caso, tá? Pode modificar o tratamento depois desse primeiro tiro aí com corticoide, ACTH e Sabril, tá? Porque aí eles vão ver, talvez essa medicação funcione melhor, a outra medicação funciona melhor, ou até mesmo uma dieta chamada dieta cetogênica, às vezes pode ser um caminho também, mas sempre acompanhado de um médico, tá bom? Não inventa de fazer a dieta cetogênica sozinha aí na sua casa, pelo amor de Deus, tá? Precisa ser muito bem acompanhado também. É uma dieta bem complexa. E por causa disso, né, por causa dessas várias opções de causas da síndrome de West, que além dos eletroencefalogramas frequentes e da ressonância magnética, os médicos pedem também um exame chamado exoma, que é um exame genético. Esse exame exoma, ele vai mostrar se há ou não alguma mutação genética que possa estar ligada a problemas neurológicos que podem causar a síndrome de West. E mais uma vez, né, tem certas mutações que podem responder melhor a um medicamento ou outro, por isso que eles pedem esse exame. Não tô ganhando nada para isso, muito pelo contrário, mas o melhor laboratório que atua no Brasil para fazer esse exame é o Mendelix, tá? O laboratório Mendelix. Mas tem também outros laboratórios, então você pode procurar. A imensa maioria dos planos de saúde não cobre. Planos de saúde. Para conseguir no SUS é possível, mas sabemos como é, tudo demorado. Então, muito provavelmente, você vai ter que pagar esse exame e o valor é bem salgado. Nesse caso, vale fazer uma vaquinha aí com o pessoal, com os conhecidos, se você não tem condições financeiras para isso. No nosso caso, apareceu uma mutação no exame do nosso filho e é num gene ligado a questões neurológicas. Mas a mutação dele é raríssima e foi categorizada como VUS, V-U-S, ou seja, é uma variante desconhecida. Não sabe de onde vem? Para onde vai? Não tem base de estudos o suficiente para saber se é a causa, se não é. A gente depois fez o exame, eu e meu marido, a gente fez um exame para ver só esse gene e a gente descobriu que o meu marido também tem a mutação, só que ele nunca teve nenhuma questão neurológica. Então, provavelmente, essa não é a causa da síndrome de West do Davi.
Não sabemos. Então, a gente continua com o diagnóstico de West sem causa conhecida, certo? E eu vou ser bem sincera com vocês, essa parte de genética, olha, os médicos estão de parabéns, cada cérebro que eu vou te falar, porque é muito complexo e eu fiquei embasbacada, assim, com as coisas que já existem. E eu não entendi muito bem, não. Mas, ok, o que eu entendi é que daqui a uns anos a gente pode até pedir uma releitura do exame do nosso filho para ver se surgiu em algum lugar do mundo alguma outra informação sobre esse gene aí, ou eu sei lá. Bom, genética é um caso à parte, mas é um exame importante para fazer. Bom, agora eu vou falar sobre a parte mais delicada disso tudo, que são as consequências da síndrome de West para as crianças. Como ficam as crianças depois do tratamento? Depende. Ah, essa palavra. As principais complicações são os atrasos no desenvolvimento psicomotor, algumas paralisias, questões cognitivas, alguma sensibilidade oral diferente, algumas crianças podem ter autismo também, e algumas complicações que a gente pode considerar menores, que aí normalmente vêm das medicações, como, por exemplo, alguns distúrbios na parte gastrointestinal. O nosso filho, por exemplo, ele tem bastante sensibilidade oral e ele tem muito refluxo e coisas parecidas. A gente acha que é... E coisa do sono também. Ai, sono. Maravilha. É que as crianças que têm epilepsia, ou elas dormem demais ou dormem de menos. Mas é isso. Isso depende de alguns fatores, né? Essas consequências que vêm com a síndrome de West dependem se ela foi descoberta cedo, se o tratamento foi feito de uma forma correta, se a criança respondeu bem ao tratamento correto ou não, porque tem casos, infelizmente, como eu disse, né, que a criança acaba demorando para responder, que tem que fazer o tratamento várias vezes, principalmente se as crises pararam rápido ou não, né? Há grandes chances do cérebro se reestruturar, refazer caminhos com a ajuda das terapias depois do tratamento, né, depois que as crises param. Elas podem até voltar a ter algumas funções que foram perdidas, mas, infelizmente, não é regra. É um espectro. Então, de um lado, a gente tem crianças que se desenvolvem quase que normalmente, e do outro lado, crianças que ficam completamente dependentes dos cuidadores, que têm mais dificuldades aí de desenvolvimento, tá? Mas é fato que todas precisarão de algum tipo de terapia, tá bom? Para se desenvolver. Então, elas vão precisar de acompanhamento em terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia. Pelo menos básico aí que eles vão precisar é isso. Diante disso, eu tenho algumas coisas para falar aí antes de finalizar, e muito parecido com o que eu disse no episódio 1 sobre a mielomeningocele. Diagnóstico e prognóstico, por piores que sejam, não vão definir a vida de vocês. E não se culpem por nada, tá? Eu atrasei para falar com o médico. É porque a mutação vem de mim, sei lá. Eu pretendo falar sobre culpa num próximo episódio, mas eu já adianto, não entre nessa noia, por favor. E não compare o seu filho com o filho de outras pessoas, com outras crianças, tá? Compare ele com ele mesmo. O que vocês têm conseguido, o que vocês têm conquistado, por menor que seja. Eu acho a coisa mais saudável do mundo a gente procurar ajuda com outras pessoas, né? Que estão mais ou menos no mesmo caminho que a gente. Mas cuidado com as comparações. E se você que está me ouvindo faz parte da rede de apoio de alguma família com criança com West, pessoas com deficiência em geral, abrace a causa, tá bom? Ajude a tornar a vida dessas pessoas mais leve, mais colorida, sabendo que apesar das grandes dificuldades, tá? De adaptação, melhora, piora, volta, vai, e dúvidas e angústias, apesar de tudo isso, a vida é boa demais e vale a pena. Eu digo isso porque a gente passa por túneis muito escuros, tá? E porque eu conheço dezenas de histórias de pessoas que passam pelo mesmo e passam por coisas muito pesadas e muitas vezes sozinhas, porque tem muita mãe e criança que foi abandonada pelos genitores, pelos pais, né, que graças a Deus são mulheres que não se vitimizam, né? Elas estão birutas, passando por poucas e boas, mas estão na luta. E isso é muito lindo. Mas isso não significa que elas não precisem de ajuda, tá? Então, sempre que você puder,
ajude. E nós, tá? Mães e pais, que são homens honrados e não largaram a família, lembrem disso. A vida é luz e sombra. Mas a gente tem que sempre focar na foz, na luz eterna que não se apaga. Deus, ele caminha com a gente. Ele vai caminhar com a gente no túnel escuro e no campo florido. Tem fase em que a gente pode estar no buraco, mas ele tá junto ali, nos abraçando e impedindo que soquem terra na nossa cabeça, tá bom? Tenham fé, o campo florido aparece e muitas vezes tem gente que planta ali umas florzinhas no buraco e faz parte, tá? Ah, essa parte é difícil. É difícil, mas tenham esperança. E eu falo isso em nome de muitas mães que podem falar o mesmo pra vocês. As nossas crianças, do jeitinho delas, tá bom? Andando, não andando, falando, não falando, estão aqui para amar e serem muito amadas. Então, tenham essa esperança e esse olhar por elas também, tá? Por vocês, que a vida de vocês é muito preciosa, mas também por elas, tá? Para elas sentirem todo esse amor aí, vindo de todos os lados, de Deus e da galera que tá aqui na Terra. Eu tô aqui disponível para quem tiver alguma dúvida ou algo a dizer, tá? Algo a adicionar, corrigir. Quem tiver também mais informações, por favor, pode comentar, tá bom? Se eu conseguir responder, eu respondo. Se eu não conseguir, já peço desculpas de antemão, tá bom? Mas fica aí, peraí, porque Cadê? Meu Deus! Eu vou deixar aqui na descrição a rede social de uma mãe incrível que abençoa muitas mães, tá? É a Thalita, a mãe da Alice, coisa mais linda do mundo. E depois do meu tchau, eu vou colocar para vocês aqui o vídeo e o áudio da queridíssima Tassi, que é a mãe da Ágata, uma menininha maravilhosa também, que também tem síndrome de West, tá? E ela gentilmente deu um testemunho aqui pra gente, lindo. Obrigada, Tassi, por compartilhar. Então, não perca, tem 1 minutinho e meio aí. Segura. No próximo episódio, eu ainda vou falar sobre temas relacionados à maternidade atípica, tá bom? Deficiências. Não esqueça de se inscrever aí, clicar no like, tá bom? Que ajuda bastante. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada pela companhia até aqui. Tassi, é com você. Olá, eu sou a Tassi, mãe da Ágata, e por aqui a maternidade é atípica dos dois lados. Eu tenho fibromialgia e ela tem síndrome de West. Um dos maiores desafios para mim é algo muito simples, que é segurar ela no colo por muito tempo, sair para as consultas e exames devido às dores e à fadiga que eu sinto. Eu imaginei uma maternidade diferente. Não vou mentir que eu tive que chorar o luto de uma maternidade que eu não vou viver. Eu pensei que a correria que eu teria que fazer seria aquela de ficar atrás dela pela casa quando ela começasse a andar, cuidando para não cair, arrumando a bagunça que ela deixasse, ou indo para as consultas rotineiras. E os dias mais difíceis seriam aqueles de levar para tomar vacina ou os dentinhos nascendo. Porém, ela já tem quase 1 ano e meio e não anda ainda. Ela está aprendendo a engatear agora. E aqui eu entro num detalhe importante da maternidade atípica, que é aprender a comemorar e a apreciar as simples e pequenas coisas que, na verdade, se a gente para pensar, são imensas. A gente vive na maternidade atípica essas pequenas conquistas como se fossem um milagre. E são, verdadeiramente, eu sinto que é o poder e a misericórdia de Deus que me dá diariamente forças necessárias para enfrentar a rotina que é tão exaustiva. E assim, simplesmente dizer que não é fácil é simplório demais. Mas eu sou extremamente grata a Deus, porque eu vivencio diariamente um milagre.